a gente vai meditando agora na palavra de Deus, vamos ver o que a gente pode aprender, né, com algumas pessoas. Por exemplo, vamos falar do jovem Marcos. O jovem Marcos do Evangelho de São Marcos, né? Aquele Marquinhos, o vizinho ali, o Marquinhos de Santo Amaro. Não, o jovem Marcos, né? Se bem que nós podemos aprender com todas as pessoas, é claro que sim. Você sabia que o Evangelho de Marcos também pode ser considerado como o Evangelho de Pedro? Por quê? Apesar de não ter sido um dos 12 discípulos do Senhor, Marcos provavelmente relatou aquilo que o apóstolo Pedro testemunhou durante o período em que esteve ao lado de Cristo. Mas antes de ser inspirado pelo Espírito Santo a escrever um dos livros da Bíblia, cremos que Marcos passou por muitas experiências de quebrantamento. E por quê? Maria, a mãe de Marcos, era uma pessoa que amava a Deus e que por isso sempre acolhia os irmãos da igreja em sua casa na cidade de Jerusalém. E até mesmo Pedro, quando libertado da prisão, foi aonde? Foi a casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, ali em Atos 12:12. Maria deve ter incentivado o jovem Marcos a acompanhar Barnabé. Barnabé, na verdade, era primo de Marcos, né? E o apóstolo Paulo também, em sua longa viagem até Chipre. Ora, Marcos, contudo, acabou desistindo e voltou para Jerusalém, enquanto Paulo e os companheiros se dirigiram a Perge e a Panfilha. Então, em Atos 13:13, você vai entender que nós estamos falando isso. Posteriormente, nós vemos que houve um arranjo de Deus, né? Marcos acabou sendo o quê? O instrumento de separação, é aqui que eu queria chegar. Instrumento de separação entre Barnabé e Paulo. Paulo não queria que Marcos, o jovem Marcos, acompanhasse eles na segunda viagem. E Barnabé, não, eu quero que Marcos. Então aí que está a situação que nós queremos colocar, que nós podemos aprender aqui, né? Então Marcos era o pomo da discórdia. Bom, nós entendemos aqui que houve, pelo menos a Bíblia fala que houve entre eles uma contenda não pequena, ou seja, houve uma contenda que não foi fácil de se digerir, de se manobrar, né? De se manusear. Paulo, não quero que Marcos vá com a gente. E de repente Barnabé, não, é meu primo, eu quero que vá sim. Que isso, rapaz, você fica na casa da minha mãe lá, da minha tia lá, passa por lá, você, Pedro, tudo agora quer. Não quero. Enfim, a Bíblia não diz exatamente por que foi a contenda, né? Mas houve uma separação. Conclusão, Paulo para um lado e Barnabé para o outro. Aí você vai falar, mas que coisa, hein? Que essa coisa, não houve humildade, não houve. Bom, vamos seguindo, né? Vamos ver o que acontece. Na segunda viagem missionária, então, houve essa separação. Barnabé disse, eu levo Marcos, já que você não quer. E ele foi para Chipre. E Paulo, então, juntamente com Silas, foram para a Síria e Cilícia. E ali a Bíblia fala que eles iam confirmando as igrejas, iam avaliando, ensinando, não, isso é a igreja do Senhor e tal. Depois disso, o livro de Atos não menciona mais Barnabé e Marcos. Ao que parece, o jovem Marcos fracassou ao tentar cooperar com seu primo Barnabé e também com Paulo na obra que Deus lhe havia confiado. Mas acontece que não é bem assim, não é bem assim. Nós temos uma sensação que não, a Bíblia volta, fala mais de Paulo, fala mais de Silas, e nesse exato momento daí pra frente já não se fala mais em Marcos, já não se fala mais em Barnabé e tal. Mas acontece que o jovem Marcos, ele não desistiu, não. A Bíblia mostra que ele não desistiu. Ele foi ao encontro de Pedro, que o ajudou a perceber que a sua alma precisava ser purificada pelas provações, assim como o ouro quando é provado pelo fogo. Está em 1 Pedro 1:6-9 até o 20, e o 22 também isolado, né? Com isso, Marcos permitiu que a vida, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo realmente transformasse o seu interior. E ele foi então se adequando à nova situação, à situação de Cristo na sua vida. E durante esse período, ele pôde escrever então o seu evangelho. Ele havia amadurecido. Não era ele mais o pomo de discórdias. Marcos também, ele não guardou qualquer ressentimento em relação ao apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que ele realmente foi transformado pelo poder de Deus. Poderia ter desistido, poderia ter, não, mas eu fui rejeitado e tal. Mas a gente vê que lá no finalzinho da vida de Paulo, quando todos já o haviam abandonado, a Bíblia fala que Paulo menciona, né,
Marcos, dizendo, olha, esse permaneceu fiel e foi útil para o ministério. Está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, também no capítulo 4, versículo 11. Paulo cita ele, né, que foi muito útil no meu ministério. Então é interessante, ouvintes, a gente ver que situações mudam. É interessante a gente perceber que as pessoas mudam. Isso é muito importante, porque isso para nós é um exemplo. Eu já preguei essa mensagem, claro, de uma forma diferenciada, numa terça-feira. Isso foi no ano de 1994. Quando Paulo mencionava Marcos, né? Marcos Lucas, dizendo, olha, esse rapaz foi muito útil no ministério. Depois de ele ter passado por essa situação de separação entre dois homens de Deus, Paulo e Barnabé. Então a gente percebe que, olha, Paulo mudou. Perceba só você. Marcos mudou. E a situação mudou. As pessoas mudam. As situações mudam. Deus muda as pessoas. Às vezes as tribulações e os sofrimentos mudam as pessoas. E mudam as pessoas para melhor. Não são todos os casos, é evidente. Quem somos nós para não aceitar uma mudança que Deus faz? As pessoas podem fazer desagravos, podem cometer coisas que não são boas em um determinado período da vida. Mas é interessante dizer que quando a pessoa não desiste e permite a transformação, o mover de Deus, é que Pedro falou com carinho com Marcos, precisa mudar, isso é tribulação, é luta, muda, rapaz, não é assim. Ele acabou escrevendo o evangelho, acabou sendo uma bênção, e o próprio Paulo, que disse, não quero que ele vá comigo, falou, olha, saúde também Marcos, porque ele é muito útil no evangelho, me foi muito útil. Então veja você, ouvinte, que as pessoas mudam. Vamos permitir e aceitar que as pessoas mudam. Deus muda as pessoas, as circunstâncias mudam. Eu creio que nós devemos aprender essa lição, porque todo mundo aqui aprendeu. Paulo aprendeu, Marcos aprendeu, pela situação, pela circunstância, pelo mover de Deus. Você tem direito de mudar. Essa história de que pau que nasce torto morre torto, não. Claro que se refere isso a pessoas. Quando a pessoa permite a mudança que vem de Deus, a mudança acontece. Nós podemos aprender isso, podemos extrair lições preciosas dessa história. Nós queremos enfatizar um ponto especial ainda. O apóstolo Pedro exerceu uma importante função na vida de Marcos, né? A função aquele famoso pai na fé, né? Pedro considerava Marcos como um filho na fé, assim como Paulo considerava Timóteo também meu filho na fé. Da mesma forma, todos nós precisamos ter um coração voltado a gerar filhos na fé e conduzi-los ao amadurecimento através desse processo de discipulado. Isso é um desejo de Deus. Se nós ainda somos espirituais, nós devemos então aceitar essa situação, aceitar as pessoas, discipular as pessoas. Eu tenho certeza que somos. Então vamos de repente nos arrepender da nossa dureza de coração e entender que quando Deus muda uma pessoa, nós não podemos rejeitar a mudança. Quando Deus permite até o próprio sofrimento, a dor, para mudar uma pessoa, nós não podemos rejeitar essa mudança. Devemos aceitar e entender que Deus transforma a pessoa sim. Que o exemplo de Marcos seja um exemplo para nós, seja um exemplo para mim, um exemplo para você, que nós possamos aprender e entender que nós também às vezes precisamos mudar em alguma situação. E é tão bom quando as pessoas olham pra gente e dizem, olha, você mudou, você não é mais a mesma pessoa, olha, isso foi algo de Deus na sua vida. Isso é muito importante, é maravilhoso. Vamos aceitar, porque se a gente quer que as pessoas reconheçam a gente como pessoas mudadas, a gente tem também que fazer a mesma coisa. Mas a pessoa foi tão ruim no passado. Mas Deus transforma, e é exatamente isso que nós estamos falando. Tudo muda, só Deus não muda, porque Deus, ele não tem variação, não é?